Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, pois João veio até vós caminhando na justiça e não acreditaste nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus, neste Evangelho nós vemos, tem uma clareza meridiana em sua doutrina. E mesmo o povo mais simples entende os seus entendimentos. Então Jesus tem essa clareza, né? Ele consegue enxergar a coisa, a proposta do reino, para além daquilo que é regra, tudo aquilo que é obediência às normas. Daí é por isso que o povo simples entende aquilo que Jesus fala. O mesmo grupo que havia questionado a sua autoridade, Jesus conta a parábola dos 2 filhos. Então conta para esses que estavam rejeitando aquilo que ele dizia. O primeiro filho representa a figura dos pecadores que se convertem à justiça anunciada por meio de João Batista e Jesus. Então esse grupo que diz não, em primeiro lugar, o não representa a vida de pecado, né? Mas que depois, ouvindo a pregação de João e de Jesus, dizem sim, se convertem e vão, né? Dizem o seu sim ao reino. O outro filho representa a figura dos chefes do povo, ou seja, os religiosos, que se consideravam justos e, apesar de aparentemente dizerem sim a Deus, não se convertem. Sua cotação moral é inferior à dos publicanos e das prostitutas. Então, aparentemente religiosos, mas a sua vivência moral é pior que a de publicanos e prostitutas, quando ainda estavam, claro, no pecado. Então, esta parábola serve como exame de consciência para todos nós e confronta as palavras e ações, ou seja, nós que conhecemos a doutrina, nós que conhecemos a religião, como é de fato a nossa vivência. Mas ainda, essa parábola indica que é possível refazer nossas escolhas. Sempre é possível, né? Sempre é possível mudar o nosso não em um sim para Deus. A própria comunidade cristã precisa questionar as suas atitudes. É interessante, né? O Papa Francisco tem ajudado muito, né? Aparentemente ele diz coisas que vão contra os costumes, mas não, na verdade ele está questionando, assim como Jesus, que questionava de maneira muito inteligente, na essência das coisas, no coração das coisas, e não na aparência religiosa e formal. A aparência religiosa e formal não é o mais importante. O que é mais importante é viver a essência, viver o Evangelho, viver uma vida compatível com o reino de Deus. Vamos à nossa oração. Hoje, Senhor, nós queremos sim viver dessa maneira, viver a essência do seu Evangelho, ainda que sejam importantes as normas e os costumes religiosos, mas nós queremos, antes de mais nada, viver o coração da tua proposta. Vem, Espírito Santo, nos dê o discernimento para saber qual é a vontade de Deus, e assim nós, como filhos obedientes, vivemos conforme o ensinamento de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.